Agora o Balanço Geral muda de assunto porque na semana passada nós mostramos aqui no BG o caso do professor da cidade de Tijucas que está sendo investigado por assédio sexual contra alunos, gente. Depois que essa história foi ao ar, um outro caso também veio à tona, mas desta vez aqui na cidade de Itajaí. Uma jovem de 16 anos estaria sendo assediada pelo professor. Alguns abusos até teriam acontecido dentro da sala de aula. A reportagem exclusiva aqui no BG, você acompanha agora. Foi na escola, foi dentro. Ele ficava no recreio. E aí ele veio tocar em mim e eu tirei a mão dele. E aí ele mandou mensagem pra mim lá em cima. Eu fui. Aí lá ele me deu um beijo. Esses são detalhes de uma história que se arrastou por cerca de 3 meses. Essa adolescente, que tem apenas 16 anos, foi seduzida pelo professor dentro de uma escola estadual de Itajaí. Pessoalmente, as conversas aconteciam apenas na escola, durante as aulas. Depois, o bate-papo seguia pelas redes sociais. Ela disse que o professor chegou a propor encontros fora dali, mas ela nunca aceitou. Tudo começou com elogios. Ele falava que gostava de mim, que sentia saudade porque ele só estava lá na sexta-feira, que ele me achava bonita, essas coisas. E você correspondia a esses elogios do professor? Sim. Mas o assédio não parou por aí. Além de beijar a aluna, o professor chegou a trocar carícias íntimas dentro da sala de aula, durante o intervalo. Ele tirou um negócio pra fora e queria que eu beijasse, mas eu não beijei. Ele disse que não. Na hora, qual foi a tua reação, né, de chegar a esse ponto de intimidade dentro da sala de aula? Fiquei surpresa, mas eu disse que não e deu. Tinha outros alunos na sala? Tinha. Alguns mais ficavam lá atrás. A proximidade do professor com a adolescente veio à tona quando o padrasto da menina flagrou uma mensagem no celular dela. O professor, de 36 anos, foi visto inclusive seguindo a garota até em casa, dias antes da história ser descoberta. Era assim, ó, você gostou de tocar nele? Por que você não beijou ele? Entendeu? E eu fiquei bem surpresa, porque eu não esperava ver isso. Tá entendendo? Aí pediu também uma calcinha pra ela, e ela levou. Ela tava bem iludida por ele, assim. Aí fui procurar no Instagram, eu vi que ele era casado, tem filhos. Eu achei que ela estava segura no colégio. E de repente foi uma bomba em cima da minha cabeça. Ninguém percebeu nada no colégio quando eu perguntei. Porque como é que um professor toda sexta-feira, o único dia que ele dá aula, ele não vai tomar café com os professores, não vai nada. Tá sempre em sala de aula na hora do recreio. É bem estranho, né? A família registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Proteção à Mulher de Itajaí. Tu vai procurar um direito teu, entendeu? Do teu filho, que tu tá se sentindo desprotegida e de repente eles te dão um banho de água fria, te vira. Foi bem dizer assim, te vira. Porque nós não temos o que fazer. E não é assim, né? Ela, querendo ou não, ela é de menor, ela foi iludida, ela nunca teve um namorado, nunca teve nada. E mesmo se tivesse, se fosse uma menina que tivesse, quer dizer que não tem proteção nenhuma porque tem 16 anos? Engraçado que se ela roubar ou matar, eu é que vou ter que ir lá responder. Eu não posso dar queixa de um professor tarado. Mas se ela fazer alguma coisa de errado, algum crime, eu que respondo daí. Que lei é essa? Segundo o delegado responsável pela DPCAM, as circunstâncias do caso vão ser averiguadas. O ato sexual cometido em desfavor de uma criança e adolescente até 14 anos, mesmo que seja consensual, ele é um ato ilícito, é um ato criminoso, né? Acima de 14 anos, a gente tem que verificar outras circunstâncias, mas o ato por si só sexual não é crime. Essas circunstâncias a gente avalia pela profissional psicóloga, né? E ela resgata a história da criança. Será que não houve uma ameaça, uma circunstância ameaça, uma circunstância assédio sexual, ou seja, de questão professor, aluno, patrão, empregado? Será que não houve uma fraude ou até mesmo uma importunação sexual? Essas circunstâncias a gente vai verificar após o relatório
da psicóloga. O caso está sendo acompanhado também pelo Conselho Tutelar e pela Gerência Regional de Educação. Segundo Cleonice, que é a supervisora regional de educação, o professor pediu exoneração do cargo temporário 2 dias antes do registro do boletim de ocorrência. Ele não leciona mais em nenhuma escola de Itajaí. Mesmo assim, um processo administrativo disciplinar foi aberto pelo Estado. A intenção é que, enquanto a história não seja esclarecida, ele não dê mais aulas. O que nós estamos fazendo? Recolhendo toda a documentação relacionada ao caso, BO, estamos informando no sistema NEPRE, no NEPRE Online, que é um sistema interligado, onde todos os setores que cuidam das questões de violência na escola conversam entre si, e aí nós vamos encaminhar toda essa documentação à Secretaria de Estado da Educação para que as providências legais sejam tomadas. Quando isso acontece, a primeira coisa que a gente se questiona é aonde a escola falhou. Não porque quer, mas pelo dia a dia, pela correria, às vezes algumas coisas passam despercebidas. Então, isso nos faz rever os nossos posicionamentos, a conduta da escola, de como as coisas, talvez um recreio mais monitorado, porque a gente sabe que algumas coisas aconteceram no momento de recreio, monitorar melhor o recreio. A gente precisa cada vez mais trabalhar isso no seio da escola, conversar com os professores, instruir para que isso não venha a ocorrer. A gente faz esse trabalho, mas talvez nós tenhamos que intensificar, porque já que existiu uma situação como essa, Diferentemente da interpretação da lei sobre o consentimento da adolescente ou não, dentro da escola, o Código de Ética dos professores é claro. Ele não pode ter nenhum tipo de aproximação que envolva sedução. Por quê? Porque o professor ele está ali para ter um atendimento de educador. Então, não se aceita que um professor tenha essa conduta igual a deste professor, de seduzir, de se aproximar de um aluno com alguma intenção que não seja a de educar, de ensinar, de fazer o papel para o qual ele foi contratado. Você tinha consciência da gravidade dessa atitude de um professor dentro da escola, ou isso não tinha passado pela tua cabeça? Não tinha passado pela cabeça. Olhando assim para tudo que aconteceu até agora, o que você pensa? Que foi muito burra. Não devia ter caído assim. Acho que pensava assim antes de fazer alguma coisa. Que eu realmente acho que eu não pensei. Acho que eu acreditei muito no que ele dizia. Felizmente, segundo esse relato, a gente percebe que ela se viu envolvida por uma situação. Agora, o que eu quero trazer aqui como conscientização é a importância do diálogo dentro de casa e também do monitoramento das redes sociais. Caleb, mas isso acaba interferindo diretamente no que diz respeito à pessoalidade, aos direitos, ao que se tem como responsabilidade de cada um pelos seus atos e também pela sua privacidade. No entanto, essa adolescente mora onde? Na casa do pai, na casa da mãe, do padrasto ou da mãe, e eles conseguiram, através desse monitoramento das redes sociais, chegar a esse caso. Talvez, se não tivesse esse flagrante através da observação do smartphone, do celular, nunca essa história viria à tona, mas ela não sabe o que estava fazendo, sabe? Tanto é que relatou dizendo que não imaginava como poderia estar envolvida e se envolveu realmente com alguém mais velho. E o interessante também é que tem, como disse a Cleonice Bereju, que intensificar o monitoramento dentro da sala de aula. Agora, por uma questão de base educacional e familiar, o papai e a mamãe têm que chamar a criança e dizer o seguinte: olha, se alguém lhe oferecer ir para um local onde seus colegas não estão, não vá. Se alguém quiser tocar nas suas partes íntimas, também não permita. Tudo isso é uma questão de base, esse diálogo aberto, papo aberto dentro de casa, porque muitas vezes vem a questão do preconceito pelo fato de, quando criança, eu não fui tratado e ensinado dessa forma, só que os tempos mudaram. É momento de abrir o diálogo, fazer o monitoramento para evitar situações como essas. Agora, interessante é também que esse professor, que agora é acusado desse ato libidinoso, que pode sim ser considerado um assédio sexual ou importunação sexual, ele atua nessa escola da adolescente apenas na sexta-feira. Será que em outras localidades não é necessário também a Secretaria de Educação, a gerência da nossa região, fazer um monitoramento para saber se outros casos também aconteceram?
esclareceram. Mais uma vez, o Balanço Geral, na sua imparcialidade, abre a oportunidade para quem é acusado dar as caras ou então falar em relação ao assunto, mostrando e falando o seu lado na história. Mas, infelizmente, essa entrevista, esta fala do professor que teria envolvido essa aluna de apenas 16 anos, nós não obtivemos. No entanto, estamos abertos para esclarecimentos.